Graça e paz, meus irmãos. Atos 27. Versos 23 a seguir. Atos capítulo 27, versos 23 a seguir. O texto diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque foi-me dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes homens não permanecerem a bordos, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. E tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Amém, meus irmãos? Que eu diminua e o Senhor cresça. Vamos continuar daquilo que nós falamos hoje pela manhã. De manhã nós falamos sobre 5 resultados encontrados péssimos por causa da vaidade daqueles homens. E nós trouxemos isso para a nossa vida como famílias. Continuando a viagem, nós vamos encontrar aqui 5 verdades muito preciosas. E depois, mais um conselho de Deus. De manhã, o conselho de Deus o primeiro conselho foi: tenham bom ânimo. Apesar das escolhas de vocês, apesar dos erros de vocês, apesar das falhas que vocês tiveram, tenham bom ânimo. Eu vou reverter a situação. Mas a viagem continua e nós encontramos aproximadamente 5 verdades. A primeira verdade, verso 23, diz que porque esta mesma noite, e eu faço uma pausa aqui e olho para o verso 20 de Atos 27. Atos 20, nós lemos de manhã, Atos 27, capítulo 27, versículo 20, nos disse que, não aparecendo havia há muitos dias, nem sol, nem estrelas, logo caiu sobre eles grande tempestade,
e dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Vejam, os irmãos, que no versículo 20, não havia nenhum sinal de que era nem noite e nem dia. E eu comentei pela manhã. Eram densas trevas. Não havia como aqueles homens saberem se era dia ou se era noite, porque não havia sinal, nem de sol e muito menos das estrelas, de tão densas trevas que estavam acometendo sobre aquele povo. No entanto, irmãos, no verso de número 23, o primeiro texto dessa noite que lemos, diz que esta mesma noite, ele fala porque a expressão esta mesma noite que Paulo diz, embora não soubessem se era dia ou noite, naquela mesma escuridão, e aqui eu fico com essa expressão, naquela mesma escuridão, naquelas mesmas densas trevas, o anjo do Senhor, Deus, não foram um anjo, irmãos, de Roma, não foi um mensageiro de Roma, mas o texto diz que o anjo de Deus, de quem eu sou, que propriedade, e a quem eu sirvo, esteve comigo. A primeira verdade que nós encontramos, irmãos, é que Deus fala no meio do tormento. Famílias em adversidades. Famílias passando por momentos difíceis. Famílias passando por trevas densas, parece na família que não tem mais saída. Meu irmão, minha irmã, Deus ainda fala no meio das trevas, porque Ele é Deus. Paulo diz, esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E ele disse para mim, não temas. E aqui nós temos alguns contrastes interessantes nessa caminhada, porque ele diz no verso 24, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deus começa a mudar a história dessa família. Parece que havia uma causa perdida pela manhã. A despeito da vaidade, a despeito dos prejuízos que nós vimos pela manhã. Agora Deus olha para Paulo e diz, Paulo, eu vou dar para vocês esse povo. O maior sonho de uma família é que os filhos que estão afastados, desanimados, o marido, a esposa, volte para os pés do Senhor. Pois aqui é uma palavra de Deus dizendo para nós. E Deus disse a Paulo, eu vou te dar todos quantos estão contigo. E Deus pode restaurar as nossas famílias. Deus pode mudar a história de famílias. Porque a palavra do caos é uma, mas a palavra de Deus, aliás, Deus é mestre, irmãos, em dar ordem ao caos. Em Gênesis disse que tudo havia estado escuro, sem forma e vazia, mas Deus falou ao caos, haja luz e houve luz. Deus é Deus que faz ordem no caos. E Deus olha para aquele homem e diz, no meio da tormenta, no meio daquele turbilhão de tempestade, Deus sempre tem alguém. Por isso, meu irmão, minha irmã, por mais que a tua família possa estar em dificuldades, por mais até que você diga o verso 20, vou deixar de mão, perdi a esperança, Deus sempre tem uma saída. E ele disse àquele homem, no meio da tormenta, o anjo apareceu para Paulo, no meio daquela densa escuridão e disse, não temas, você vai ser apresentado. E aí nós encontramos, não temas, porque eu tenho um propósito com essa família. Eu tenho um propósito com esse povo do barco. Sabe? Quando cada um entrava naquela plataforma e subia ao mar, ao barco, ao navio, talvez eles pensassem que aquela era mais uma viagem, que eles fossem e que voltariam, mas aquela viagem mudou a história daqueles homens para sempre. O final dessa viagem, irmãos, ela é impressionante.
O final dessa viagem tem lições para nós guardarmos para o resto da vida. Nós estamos no segundo dia de viagem. Aliás, nós estamos no 14º dia de viagem, né? Segundo momento de reflexão, mas estamos no 14º dia de viagem. A iniciar de bons portos, daqueles bons portos. Dali para esse episódio, 14 dias, escuro, densas trevas. E a primeira verdade, Deus fala no meio da tormenta. E ele diz, não temas, eu tenho um propósito para você e eu vou te dar essas pessoas. Mas aí, meus irmãos, no verso de número 25, Paulo reforça aquilo que ele diz para nós pela manhã. Portanto, senhores, tende bom ânimo, permaneçam nesse bom ânimo que eu disse a vocês. Pois eu confio em Deus que vai acontecer do mesmo modo que foi dito. Ninguém vai morrer. Isso é muito bom no meio da tormenta, no meio do caos. Quando a família parece estar passando um momento infinitamente maior do que nós, aparece Deus dizendo, pode ficar tranquilo, isso aí é passageiro, vai passar, as coisas vão se ajustar. No primeiro momento a gente nem acredita nisso, né? Parece aquele tapinha no ombro de alguém, diz, não, Deus é contigo. Mas aqui foi um tapinha de Deus dizendo mesmo, vai passar. E ele continua no verso de número 26. E no verso 26 nós encontramos, meus irmãos, a segunda verdade. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Preste bem atenção. A expressão original desta frase miraculosa, ela fala de um anseio de Deus de levar os homens ao seu encontro. De empurrar os homens ao seu encontro. Quando eu falo empurrar, irmãos, não é por força e por violência. Mas é o amor de Deus que atrai o homem com fúria divina. O texto diz que Paulo fala o seguinte, ele nem notava, ele não tinha ideia de que ilha era essa. Mas ele disse, é necessário, a expressão que vamos dar, irmãos, é necessário que nós sejamos impelidos, empurrados para uma ilha. Irmãos, aqui está a segunda verdade. A força de Deus para salvar as causas perdidas. E Deus está empurrando essa família para uma ilha, porque nada mais é acalentador do que ele estar no mar revolto, no meio de uma tempestade terrível, e dizer assim, tem uma ilha ali, chegou uma ilha. À beira de um naufrágio, tem uma ilha, oh Deus, que bênção, que glória, que salvamento. Então nós encontramos aqui a força do salvamento de Deus. Paulo dizendo, é necessário. Irmãos, ele poderia ter dito no verso 25, porque vai acontecer como foi me dito, e escreveu o verso 27. Chegada a 14ª noite, mas ele disse no verso 26, contudo, é necessário irmos dar numa ilha, nós vamos ser levados para uma ilha. E o verso de número 27... até o verso 27 ao 30, mostra, portanto, a terceira verdade. Eu não vou ler todo, mas aí, à medida que Paulo diz, é necessário, primeira verdade, Paulo diz, olha, Deus falou comigo, Deus fala na tormenta. Irmãos, aqueles homens estavam perdidos já, em alto mar. Lembra dos versos anteriores? Paulo disse, era bom vocês terem me ouvido antes. Mas já que não ouviram, tenham bom ânimo. Agora, ele diz o seguinte, a primeira verdade. Deus falou no tormento, Deus fala conosco. Segunda verdade, nós vamos ser levados por Deus. É necessário, tem propósitos de Deus nos empurrar para uma ilha. No meio do mar revolto, uma ilha é um milagre, é uma bênção, é uma porta de escape. Salvação, resgate de Deus.
Às vezes, irmãos, a nossa família passa por momentos tão difíceis que a gente acha que nunca vai ter saído. De repente, Deus empurra essa nossa família para a ilha. O que seria essa ilha? Uma vida de oração? Frequentar mais as coisas de Deus? Buscar mais as coisas de Deus? Se envolver mais com culto ao Senhor? Culto em casa? Culto na igreja? O que seria a ilha que Deus estaria empurrando essa família que parece estar em mar revolto e Deus levando essa família para algo firme, sustentado? No entanto, a terceira verdade diz que dos versos 27 até o 30, as coisas mudam. Porque aqueles homens falharam ao ouvir a voz de Deus na tormenta. Aquela família que estava reunida ali, falhou a não esperar a chegada da ilha. A chegada, Paulo disse, é necessário, nós vamos chegar a uma ilha, calma todo mundo. Mas o verso diz que quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, porque o mar continua revolto. E diz o texto, no mar Adriático. Ô pastor, mas o senhor não falou de manhã que era o mar Mediterrâneo? Era o mar Mediterrâneo e continua sendo o mar Mediterrâneo. E por que é mar Adriático? Porque aí é o Golfo de Adria. Adria era uma cidade daquelas regiões, por isso que chamava Golfo de Adria. Por quê, irmãos? Naquela época, é claro que eles não conheciam o nome como Golfo. Então, isso aí é uma região, é um alto mar dentro do Mediterrâneo. Era uma região muito profunda, conhecida como cemitério de navios. Esses homens estão no olho do furacão. Eles estão no auge da tempestade. Irmão, se afundasse esse navio aí, não sobrava nem um fio de cabelo para contar a história. Não tinha mergulhador potente para achar os corpos desses homens. Não havia condição. Eles temiam esse lugar, porque esse lugar era chamado de cemitério de navios. Então eles estão num alto momento de tensão. E por volta da meia-noite, para complicar a história, eles sentem, por causa do barulho das ondas, da quebra das ondas, parecia que havia rochas e tal, eles dizem, olha, nós estamos nos aproximando de alguma terra. E aí eles começam a fazer no verso 28 a medida. E diz que eles colocam o prumo, a sonda, e eles medem e diz, olha, está bem fundo. Deu 20, depois deu 15. Parece que a gente está chegando a algum lugar. Preste atenção na cena, irmãos. Mas aí eu encontro no verso de número 29 que eles estavam com medo, receosos. Em algumas traduções diz que assim, eles estavam temendo ir darem algum rochedo. Então veja o contraste que nós encontramos. O medo dos homens e a coragem de Paulo. Quando o anjo que aparece para Paulo, no verso de número 24, diz a Paulo, não temas. Os homens, por sua própria vontade, querem sair daquela tempestade e querem dar um jeito de escapar com a sua intelectualidade de marinheiro, naturalmente reconhecido, mas falharam. E aí eles disseram, olha, a gente vai lançar uma sonda, 15 braças, depois 20, depois 15, está chegando perto. Mas aí o texto diz que eles oraram, no verso e ficaram ansiosos, esperando o dia amanhecer. E o verso 30 diz para nós, irmãos, procurando, porém, os marinheiros fugir do navio. Então, do 27 ao 29 e o 30, nós temos a tentativa de autossalvamento e frustrada. Muitas famílias tentam se autossalvar. Não aparecem com Deus, não falam com Deus, dizem que pertencem a Deus, cantam para Deus,
frequenta esporadicamente uma igreja, não se envolvem com Deus nem com as coisas de Deus, não são fiéis a Deus. E quando estão em tormentas, Deus aparece dando para eles saída, oportunidades, mas é apenas dizer, espere. Mas eles agora promovem um autossalvamento. Vamos tentar, com os nossos custos, com as nossas forças, com todo respeito à profissão, todo respeito. Então a gente vai procurar um psicólogo que vai resolver o problema. Não, nós vamos procurar viajar para a gente resolver o problema. Nós vamos mudar de cidade para resolver o problema. Nós vamos mudar de igreja para resolver o problema. Nós vamos então procurar uma noite especial de amor, de romance, para resolver o problema. Essas tentativas de autossalvamento, eu vou tirar meu filho para levar para outros países, para auto-resolver o problema. Não resolve o problema, porque o problema está na família, o problema é falta de Deus. E todas as vezes que nós quisermos resolver os nossos problemas sem Deus, nós damos com o navio nas rochas. Nós não conseguimos. Terceira verdade, a tentativa de se autossalvar, frustrada. E aí nós temos a quarta verdade no verso 30 também, quando ele cola dizendo, olha, porém os marinheiros, procurando fugir do navio, tendo já arriado o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa. Olha, a proa, nós não vamos ter como sustentar essas âncoras vão se quebrar aqui, e a gente aproveita que está perto da terra, vamos todo mundo para o bote. Essa é a quarta verdade. A tentativa de fugir do problema. Infelizmente, muitos pais fogem dos problemas. Muitas mães fogem dos problemas. Muitos filhos querem morar sozinhos para fugir do problema. Mas os problemas estão com eles. O problema está com a família. E esses homens aparecem dizendo, nós vamos fugir do navio. Nós vamos tentar fugir daqui a qualquer custo. Está desmoronando essa casa, essa família, eu vou embora. Eu vou procurar resolver meu problema de uma outra forma. E não consegue. E não consegue. Esse é um ato de fuga. Tanto para o homem, quanto para a mulher, quanto para filhos. Quantos filhos? A Bíblia mostra o relato do rapaz que saiu e depois voltou com a carinha quebrada. Humilhado. Tentativas de fugir. E o verso 31 a 32... nós encontramos a quinta verdade. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no barco, se esses homens pularem para o bote salva-vidas, vai morrer todo mundo e a gente não vai poder salvá-los. Interessante que no início da viagem, quando Paulo fala, irmãos, o cara corta. Percebe? Ele corta Paulo. Diz, quem é você para falar? Deu mais crédito ao dono do navio e ao capitão. Aqui, é Paulo que está comandando a história. Vocês estão percebendo que do versículo 23 em diante é Paulo que está dando o norte das coisas? Então nós temos aqui, irmãos, portanto, a quinta verdade. Ele dizendo, se esses homens pularem, vão morrer. E fica a notícia para as nossas famílias. Não pula, não. Permanece na família. Permanece na igreja. É muito comum a gente culpar alguém. O nome disso é efeito de causalidade. Sabe de que é o problema, César Timóteo? Entre eu e você que somos sócios, quando a nossa indústria fale, o problema é César. Mas se vocês perguntarem ao César, por que a empresa faliu? O problema foi o Silvio. Quando casamentos ruem, quando casamentos estão em crise, de quem é o problema? É sempre da esposa. Mas se você perguntar à esposa, ela vai dizer para você, é sempre do marido. Quando filhos são desobedientes, a gente sempre culpa. O problema é que esse menino é impossível, essa menina é impossível. A gente sempre tenta achar um culpado. Nós nunca olhamos para nós na história e queremos fugir.
E Paulo diz, na quinta verdade, permaneça. Fica no bolo e acha uma saída. Não foge não. Não foge. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram cair. Agora, irmãos, olha a cena de filme. Olha a cena de filme. Todo mundo pronto para fugir. Os camaradas cortam a corda, o bote. Por que você fez isso, seu louco, seu maluco? Você vai matar todos nós. Então vocês são egoístas, queriam pular sozinhos. E aquela discussão, capitão, como é o nome do homem, centurião, aquela agonia toda, aquele povo brigando, discutindo. E aí, no meio da crise, irmãos, eu quero dizer a vocês, Deus sempre tem a saída. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente não procura a saída no lugar certo. E eu vou dizer a vocês, pode dizer presunção ou não, a saída certa é pedir conselhos para alguém que pode te ajudar. Mas via de regra, os conselhos nem sempre são os que você quer ouvir. Até porque quando alguém está com um problema conjugal que vai procurar conselho, dificilmente você vê alguém sentado dizendo assim, pastor, o doutor, o psicólogo, o psiquiatra, ou amiga, ou vizinha, o guru, eu estou aqui porque eu sou um péssimo pai. Sabe, eu estou aqui porque eu sou muito difícil. Dificilmente acontece isso. Normalmente quando alguém chega e diz assim, eu estou aqui por mim, eu não aguento mais minha mulher. Minha mulher é muito difícil. Então vamos ouvir a mulher dele. Minha filha, o que é que está acontecendo? O guru, o pastor, o doutor, o psicólogo, não sei quem. Olha, você não conhece meu marido, não vale nada. E como resolver esse problema? Você precisa sentar e ouvir a verdade. E a verdade era essa. Se pular, morreria. Permanece como está. Fica aí. Não pula não. E no meio daquele caos todo aparece uma voz. Aparece alguém do lado de fora, irmãos. É preciso que alguém possa ser convocado. O que você acha? Me ajuda. E aí o texto diz para nós que o cenário muda porque Deus aparece na história dando o segundo conselho. Enquanto amanhecia, e eu quero pegar essa palavra. Os irmãos estão percebendo que já está, não é mais nem noite nem dia, já está vindo notícia do amanhecer. E mais para frente nós vamos ver o dia raiando. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. No meio daquela briga, o povo brigando por causa do bote, aquele negócio, jogou bote, não jogou bote. Minha gente, é hora da ceia. E Paulo acalma aquela discussão, oferecendo comida para o povo. Eu quero que vocês sentem um pouquinho, quero que vocês comam um negócio. Ô gente, hoje é o 14º dia. Vocês estão estressados, estômago vazio, enjoo naquele negócio, sacudindo para lá, sacudindo para cá. 14 dias sem comer, gente. Está no texto. Vocês não comeram nada, vocês não têm provado nada. Para um pouquinho aí. Verso 32, 34. Eu vos rogo, eu peço a vocês, comam alguma coisa. Porque disto depende a vossa segurança. Vocês estão fracos, debilitados, comam. Às vezes, famílias em crise precisam comer. Famílias em crise, pastor Alessio, precisam comer a palavra de Deus. Precisam comer o conselho de alguém de fora. Famílias em crise não precisam se fechar as portas. Famílias em crise não precisam agir como esses caras quiseram agir, autossalvamento. Famílias em crise não precisam ficar com esses homens na tentativa de fugir. Famílias em crise são orientadas a ficar na família, orientados por Deus a ficarem juntos, mas agora que estão juntos precisam se alimentar de algo para sustentar, para a segurança da própria luta. Se não come, como é que vai lutar? E essa comida aqui do texto era comida física. Mas eu quero pensar, se a gente está fazendo uma analogia de um barco família, essa família precisa se alimentar de Deus.
Quantos anos a família já não tem culto doméstico em casa? Quantos tempos você deixa de ler a Bíblia com seus filhos em casa? É mentira que você diz que não tem tempo. Você não tem prioridade com a Bíblia. Quanto tempo casais não leem a Bíblia? Quanto tempo casais não oram? E você quer que o seu casamento seja bem sucedido? Quantas vezes mulheres não são sábias? Porque ao invés de serem orientadas pela palavra, elas são orientadas pelas amigas, pela raiva, pelo ódio. E você quer que o seu marido seja sábio? Quantas vezes maridos não são sábios nas decisões e querem que o seu casamento seja bem sucedido, que a sua esposa seja sábia? Não vai dar certo. Você precisa comer. Você precisa se fortalecer. Buscar em Deus, a ajuda de Deus. Deus não vai deixar a tua família morrer. O texto está dizendo para nós aqui. Então diz o texto, irmãos, que Paulo disse, coma. Verso número 34. Nenhum mesmo fio de cabelo se perderá. Essa é uma expressão judaica, era um ditado para dizer que a segurança era absoluta. Olha como Deus está tratando desse povo, irmãos. Deus permitiu esse povo estar na tormenta. Deus está permitindo famílias passarem por tormentas. Porque talvez nessas tormentas as famílias vão ser despertadas. Maridos, mulheres, na mesma casa, dormindo em quartos separados. Filhos desobedientes. Filhos rebeldes. Namorando, achando que vai ser bem sucedido no casamento lá, doido para sair de casa, achando que é assim, filho, filha, você está fazendo tudo errado. Você precisa comer, você precisa ser sustentado pela palavra de Deus. E Paulo diz para aquele povo, vocês precisam ser sustentados. E quando aquele povo parece que a gente vê o cenário da ceia. Aí diz o texto no verso 35, e havendo dito isso, tomou o pão, orou pelo pão, na presença de todos, se disse, senta aqui. Partiu o pão e todos começaram a comer. No meio da tormenta, a gente tem que parar para se alimentar, para se sustentar, para reabastecer as forças. E como é que eu faço espiritualmente? Buscando o Senhor. Participando de sala de oração. Fazendo a minha sala de oração em casa. Você pode fazer sua sala de oração em casa. Você pode fazer o seu quarto de oração em casa. Mas a série não deixa. Ô gente, eu não sou contra a série não. Eu vejo série. Eu comecei a ver uma série em dezembro. Parece que é 4 episódios, não sei se fala 4 temporadas, não sei. E eu estou no 4º episódio da primeira temporada. Comecei em dezembro. Mas eu vou terminar. Eu vejo série com as minhas filhas, às vezes eu vejo a primeira, a segunda, a terceira, eu não sou contra a série, não é pecado isso, não. Desde que o que você está vendo não seja também tão danoso para a sua vida. Agora, nós dissermos que não temos tempo de orar em família, de nos alimentarmos com a Bíblia em família, isso é a maior de todas as mentiras. É a prova cabal de que você está fraco, débil. E aí Paulo diz, eu quero te dar uma boa notícia. Pela terceira vez, irmãos, Paulo encerra o seu discurso, dizendo, reforçando o primeiro conselho, porque se o primeiro conselho era tem bom ânimo na tempestade, na luta, meus irmãos, não se entregue à luta. Lute por sua família, de cabeça erguida, de pé. Como é que vai a vida? Estou morta, meu filho, minha filha, meu Deus, vou morrer. Então vai morrer mesmo. Como é que vai? Deus está no controle, está tudo bem. Ore, bom ânimo. Segundo o conselho de Deus, se sustente.
Se alimente da palavra, viva o evangelho da palavra para não tomar decisões erradas, não querer fugir do navio, não querer cometer um suicídio. Eu vou pular porque eu vou morrer logo. Paulo diz, se pular vai morrer todo mundo. E tem muita gente achando que pulando do barco família vai sobreviver. Não vai. Pensa direitinho. E ele termina dizendo, meus irmãos, que todo mundo comeu, verso 36. E todos cobraram ânimo, alegria, e se puseram também a comer. Olha para isso. Eles se animaram pelaquela palavra, pela refeição que estava diante deles, e começaram a comer. A primeira ação é que eles se animaram. Até para comer tem que ter ânimo. E depois eles comeram, e o texto diz para nós no verso seguinte, que eles eram ao todo 276 pessoas naquele navio. Muito maior do que a tua família, do que a minha família. E a gente não pode compartilhar um tempo de comida da presença de Deus? E eu estou vendo que essa cena aqui, irmãos, o navio está sacudindo geral. Não está calmo como a gente está, não. O negócio está pegando vento de um lado e do outro, neguinho segurando num pedaço de vela lá e comendo um pedaço de pão, e o negócio sacudindo, e ele comendo, o outro comendo, e o texto diz que eles estavam animados, porque estavam reabastecidos. E a conclusão desse texto é que o texto diz, saciados com a comida, depois que eles comeram, aí eles começaram a aliviar o navio e jogar fora o trigo. Eu pergunto aos irmãos nessa noite, desta viagem longa, esperamos em Deus poder concluí-la dia 30 de maio, onde estamos como família? No período da manhã? Aparente bonança, está tudo bem, depois o negócio fica tenso? Ou estamos no segundo período que Paulo diz, olha, tenha de bom ânimo. Deus fala na tormenta, Deus está falando com você. Talvez Deus esteja usando esses cultos para falar com você que nos acompanha. Falar conosco aqui. Você sabe que as coisas podem estar melhor. Graças a Deus que muitos estão bem, podem estar. E nosso desejo é esse. Mas talvez você esteja precisando melhorar como família. Você tem pessoas que precisam melhorar como família. E aí você foi convidado por Deus para dizer assim, olha, é necessário que eu esteja empurrando a tua família para uma ilha. Quando ele fala isso, ele está dizendo, ninguém vai morrer aqui. Esses enjoos, essa fome, dá uma parada, pelo amor de Deus, come o negócio. Se reabastece de Deus, irmãos. Tem tanta gente passando por lutas e murmurando da igreja. É que o pastor não me visita. É que ninguém liga para mim. É porque eu não gosto daquela igreja. Sabe por que aquela igreja é fria? É porque o culto é frio. E agora vai esfriar mesmo, viu? Agora vai esfriar. Final de maio em diante, você segura o casaco. Então eu vou dar uma notícia. Se você for mudar para outra igreja, espera chegar em dezembro. Porque lá também vai esfriar. Então a gente encontra um monte de desculpas e a gente não olha para o nosso problema. Eu estou frio. Eu estou fraco. Eu estou em densas trevas. Eu não consigo discernir. Eu quero me auto-salvar. Eu quero me auto-promover a minha saída. Eu quero pular do meu navio. E aparece Deus dizendo para nós, fica calmo. Espera, deixa de agonia. Olha para você, rapaz. Olha para você, moça. Olha para você, casal, marido, família. Olha para vocês. Como vocês precisam buscar Deus. Irmãos, a gente precisa aprender a buscar o Senhor em casa. Esse culto aqui, mais numeroso, é domingo, irmãos. Mas o seu culto com a família em casa deve continuar. E isso faz toda a diferença. Se alimente de Deus.
Eu não estou dizendo, irmãos, que nenhum de nós aqui estamos isentos de enfrentar o revolto mar. Pelo contrário, todos podemos ser levados, açoitados até uma ilha para salvamento. Mas Ele quer nos ensinar algo. E de manhã a gente viu que eles jogaram coisas fora do barco. Agora à noite, Deus está encerrando essa notícia dizendo para nós: se alimente. Reconheça que você está fraco. Volte. Busque o alimento. Não fique nessa de que você consegue, é valentão. Eu me lembro que no Rio de Janeiro, quando teve o surto da dengue, aquele negócio todo, eu e Fernanda tivemos a dengue. Aí nós fomos numa daquelas tendas do exército, chegou lá, eles fizeram os testes lá que fazia com o negócio. Ah, tá tudo bem. Ah, a plaqueta baixou, fica ali. Aí perguntou para mim, está sentindo alguma coisa? Não. Aí Fernanda comigo do lado, viu Fernanda, também todos os dois maus. Tá bem a senhora? Estou bem. Está sentindo alguma coisa? Não, só uma dor de cabeça. Negócio. Aí ele mediu um negócio lá, nossa, sua plaqueta está muito baixa. A senhora está bem? Estou bem. A senhora veio andando? A gente veio andando. Oxente. Então tá bom, se sentir alguma coisa, é só falar com a gente, tá? Volta para casa. Fernandinha levantou. Quando levantou, bum! Eu digo, viu, veio. Aí já caiu, quando pegou, corre, faz o exame, busca, olha a placenta, a plaqueta está não sei de quanto, corre, leva, e eu não vi mais minha mulher. Já colocaram numa ambulância, já saiu aquele negócio gritando, cadê a mulher, está onde, sumiu, ninguém sabe onde que o hospital estava, foi uma luta para achar. O médico, olha, se não melhorar, transfusão de sangue. Eu fiquei pensando nisso, uma pessoa disse que estava tão bem, tão bem, tão bem, quando levantou, caiu. Infelizmente tem famílias assim, está tudo bem. Embora elas estejam mal, mas elas não confessam, elas não conversam, elas não pedem ajuda, elas não se alimentam. Eu quero te desafiar nessa noite, pede socorro. Pede socorro, o primeiro socorro é Deus. O segundo, pede socorro. Nós estamos aqui para te ajudar. Se não tivermos a resposta de tudo, eu garanto a você que o anjo de Deus, a quem nós servimos, e ao Deus a quem nós pertencemos, tem uma saída para a sua família. Porque a nossa casa é casa de bênção. Eu quero te convidar para a gente orar. Fique de pé, meu irmão. Semana que vem continuaremos, manhã e noite, aqui nessa caminhada de família, vencendo os desafios da pós-modernidade. Nós temos muito ainda nesse texto, até 30 de maio. Outros pastores, colegas estarão aqui compartilhando a mensagem. Mas eu quero agradecer a você por ter tido a paciência de ter permitido Deus falar no seu coração. Você precisa pedir ajuda. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, muito obrigado. Porque às vezes no barco, família, nós somos solapados de um lado para o outro. Nós clamamos a Ti, que o mar se revolte e o Senhor vem e nos acode. E o Senhor nos faz entender que a nossa casa é casa de bênção, é uma casa de prosperidade, onde o Espírito Santo habita, onde o amor habita. Deus, essa é a Tua promessa para as nossas famílias. Para esses irmãos que nos ouvem tão distantes, os que estão em casa, Senhor, nós queremos experimentar um despertamento do Senhor nas nossas famílias. A coisa está tão difícil, Senhor, e muitos de nós estão calados, tudo tranquilo. E o Senhor nos avivou nessa noite dizendo, comam, se fortaleçam para a sua segurança. Pai, cuida dos nossos filhos, da nossa casa, dos nossos casamentos. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.